Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos mergulhar em uma das cartas mais intensas, pessoais e surpreendentes do Novo Testamento, a Carta aos Filipenses. À primeira vista, ela é conhecida como a Carta da Alegria. Mas quando olhamos com atenção, descobrimos algo muito mais profundo. Este é um texto escrito da prisão. É uma carta marcada por sofrimento, perseguição, tensões internas na igreja e incerteza quanto ao futuro do próprio autor. Ainda assim, ela pulsa com gratidão, confiança e firmeza. Ao longo deste estudo, nós vamos entender como nasceu a igreja de Filipos em um ambiente romano estratégico, o que significava escrever sobre alegria enquanto aguardava julgamento, porque o famoso hino de Cristo no capítulo 2 é um dos textos mais antigos do cristianismo, como Paulo descreve sua própria biografia espiritual no capítulo 3, e porque o capítulo 4, tão citado, está ligado a uma situação financeira concreta entre missionário e igreja. Mas antes que essa história comece, é necessário voltar ao mundo real em que ela foi escrita. O cenário mundial era o do Império Romano consolidado. Estradas conectavam cidades estratégicas da Macedônia à Ásia Menor. Filipos era uma colônia romana, fundada como posto militar e reorganizada após batalhas decisivas da República Romana. A cidade possuía status especial. Seus habitantes tinham privilégios jurídicos semelhantes aos cidadãos de Roma. Isso moldava profundamente sua identidade cultural. Politicamente, o imperador dominava. O culto imperial se expandia. A lealdade a César não era apenas política, era também simbólica. Filipos era marcada por orgulho romano, linguagem militar e disciplina cívica. Esse detalhe se torna essencial para entender termos como cidadania e combate que aparecem na carta. Religiosamente, o ambiente era plural. Havia culto aos deuses tradicionais romanos, práticas orientais importadas e pequenas comunidades judaicas. Diferente de cidades como Tessalônica, Filipos parece não ter tido uma sinagoga formal no início, o que explica por que Atos relata a presença de mulheres orando à beira do rio. O autor da carta é identificado logo na abertura, Paulo, acompanhado de Timóteo. A tradição mais antiga associa esta carta ao período de prisão do apóstolo. As referências internas falam de cadeias, guarda pretoriana e possibilidade de morte. A maioria dos indícios aponta para uma prisão em Roma, por volta dos anos 60-62 d.C., embora debates antigos tenham considerado Éfeso ou Cesareia. Essa carta não surge em um vazio missionário. Filipos foi uma das primeiras cidades da Europa a receber o Evangelho através de Paulo, durante sua segunda viagem missionária. Ali, Lídia foi convertida, um carcereiro romano experimentou transformação e uma comunidade mista nasceu em solo romano. O público-alvo era essa igreja estabelecida anos antes, composta por gentios, possivelmente poucos judeus, e marcada por forte vínculo afetivo com Paulo. Diferente de Gálatas ou Coríntios, aqui não há confronto doutrinário severo. Há exortação, advertência e encorajamento. O propósito principal da carta envolve gratidão pelo apoio financeiro enviado pela igreja, fortalecimento diante de perseguições e orientação quanto à unidade interna. O tom é pastoral, pessoal e ao mesmo tempo profundamente cristológico. Filipenses pertence ao gênero epistolar, mas contém hino litúrgico, autobiografia espiritual, exortação ética e relatório missionário. É uma carta de prisão, mas também um manifesto de lealdade a Cristo acima de César. O que torna esta obra única dentro da Bíblia é a combinação de intimidade pessoal com uma das mais elevadas declarações sobre a identidade de Cristo no Novo Testamento. É nesse cenário que a narrativa começa. Agora que entendemos o mundo por trás da carta, a pergunta é: o que exatamente Paulo escreveu? Nos primeiros versículos, ele já estabelece algo em comum. Ele não começa defendendo sua autoridade. Ele não inicia corrigindo erros graves. Ele começa com gratidão. Gratidão por parceria no Evangelho. Mas essa parceria não era simples. Era financeira. Era missionária. Era sacrificial. Nos próximos blocos nós vamos ver como Paulo redefine sofrimento como avanço do Evangelho, o hino que descreve Cristo esvaziando-se voluntariamente,
O contraste entre justiça própria e justiça que vem pela fé. A famosa declaração, tudo posso dentro de um contexto específico. E o segredo da paz que guarda mente e coração. Fique até o final, porque a compreensão do capítulo 4 muda completamente a maneira como muitos interpretam essa carta. Mapa do vídeo. Bloco 1 de 7. Abertura, contexto histórico e saudação inicial. Bloco 2 de 7. A parceria no Evangelho e o avanço nas cadeias. Bloco 3 de 7. O hino cristológico e o exemplo de humildade. Bloco 4 de 7. O testemunho pessoal de Paulo e a verdadeira justiça. Bloco 5 de 7. Perseverança, cidadania celestial e esperança futura. Bloco 6 de 7. Unidade prática, alegria e a paz que excede entendimento. Bloco 7 de 7. Sustento, missionário e a conclusão pastoral. Fechamento final. Síntese e significado duradouro da carta. Ao longo dessa jornada, vamos avançar capítulo por capítulo, observando a progressão interna do texto e suas conexões estruturais. Bloco 1 de 7. A saudação e a identidade da comunidade. A carta começa com uma identificação simples. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A escolha da palavra servos é significativa. Em vez de enfatizar seu apostolado, Paulo usa um termo que indica pertencimento total a Cristo. Em uma colônia romana orgulhosa de sua cidadania imperial, a palavra servo carrega peso simbólico. Ele escreve a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Esta é uma das poucas cartas que menciona explicitamente essas funções na saudação. Isso sugere organização comunitária já desenvolvida. O plural indica liderança compartilhada. A expressão em Cristo aparece logo no início, estabelecendo o eixo teológico da carta. A identidade da comunidade não é baseada na cidade, mas na união com Cristo. Estar em Filipos é geográfico. Estar em Cristo é espiritual. Ele deseja graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A combinação de termos ecoa tanto o mundo judaico, paz, quanto o greco-romano, graça, fundindo horizontes culturais. Nos versículos seguintes, Paulo declara sua ação de graças sempre que se lembra deles. A memória aqui não é sentimentalismo, mas reconhecimento de parceria constante desde o primeiro dia até agora. O termo parceria ou comunhão no Evangelho sugere participação ativa. Não era apenas receptividade passiva. A igreja contribuía financeiramente e mantinha vínculo missionário. Ele expressa a confiança de que aquele que começou boa obra a completará até o dia de Cristo. A perspectiva escatológica aparece cedo. O dia de Cristo funciona como o horizonte futuro que molda o presente. Neste início, já percebemos 3 temas dominantes que atravessarão toda a carta: parceria, progresso do Evangelho e expectativa do dia final. Neste primeiro bloco vimos o cenário histórico, a identidade do autor, o contexto da cidade e a saudação inicial que estabelece os grandes temas da carta. Já entendemos que esta não é apenas uma carta sobre alegria. É uma carta sobre lealdade, parceria e perseverança em meio à pressão. No próximo bloco, veremos como Paulo transforma prisão em progresso e sofrimento em avanço do Evangelho. Bloco 2 de 7. Cadeias, progresso e a nova definição de vitória. Após a saudação inicial e a declaração de gratidão, a carta avança para uma seção que revela algo inesperado. Paulo está preso. O que poderia ser apresentado como derrota missionária, ele descreve como avanço estratégico. Nos versículos seguintes do primeiro capítulo, ele afirma que suas cadeias se tornaram conhecidas em todo o pretório e entre os demais. O termo pretório aponta para ambiente oficial ligado à guarda imperial. Isso sugere contato direto com soldados responsáveis por custódia de prisioneiros ligados ao império. O sofrimento, portanto, não interrompeu a missão, redirecionou seu alcance. Em vez de viajar por cidades, o Evangelho agora atravessa corredores militares. O tema central deste trecho é a redefinição de progresso. O verbo que indica avanço do Evangelho carrega a imagem militar de abrir caminho à frente. Em uma cidade como Filipos,
Orgulhosa de seu passado militar, essa metáfora ecoaria de forma vívida. A prisão não fechou portas, abriu novos acessos. Além disso, Paulo afirma que muitos irmãos, ao verem sua firmeza, tornaram-se mais ousados para anunciar a palavra sem temor. O sofrimento individual gerou coragem coletiva. O contraste interno do texto é claro. Cadeias externas, liberdade interna, limitação física, expansão espiritual. Estruturalmente, esta seção do capítulo 1 apresenta uma progressão em 3 movimentos. Primeiro, descrição da situação atual, cadeias tornadas conhecidas. Segundo, efeitos sobre outros pregadores, maior ousadia. Terceiro, análise das motivações diversas daqueles que anunciam Cristo. Alguns pregavam por boa vontade, outros por inveja e rivalidade. Aqui surge uma mudança de tom. Paulo reconhece tensões dentro do próprio movimento cristão. Nem todos os pregadores tinham intenções puras. Alguns desejavam aumentar sua aflição. Ainda assim, ele declara algo surpreendente. Cristo está sendo anunciado, e nisso ele se alegra. O padrão repetido aqui é a palavra alegria, mas não como emoção superficial. Ela surge em meio a conflito, competição e hostilidade. O contraste apresentado é profundo. Intenções humanas podem ser ambíguas, mas o resultado final pertence ao propósito de Deus. Essa perspectiva revela a maturidade teológica construída ao longo de anos de missão. A experiência de Paulo em outras cidades, perseguições, expulsões, prisões anteriores, fornece pano de fundo para essa serenidade estratégica. Nos versículos seguintes, o texto se aprofunda ainda mais. Paulo declara que por meio das orações dos filipenses e da provisão do Espírito de Jesus Cristo, aquilo resultará em libertação. A palavra usada pode significar tanto livramento físico quanto salvação final. Essa ambiguidade deliberada cria tensão narrativa. Ele não afirma categoricamente que será solto. Ele afirma que Cristo será engrandecido em seu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aqui ocorre uma das declarações mais conhecidas da carta. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Essa frase não surge isolada. Ela é construída após reflexão sobre sua condição. A estrutura interna do trecho revela dilema pessoal. Ele pondera entre permanecer na carne para benefício da igreja ou partir para estar com Cristo. O verbo partir evoca imagem náutica ou militar de desmontar acampamento. Em uma colônia romana familiarizada com deslocamentos militares, a metáfora era compreensível. Permanecer significa continuar serviço. Partir significa comunhão direta com Cristo. O texto mantém equilíbrio entre desejo pessoal e responsabilidade comunitária. A mudança de tom é perceptível. Se antes falava da situação externa do Evangelho, agora fala de seu conflito interno. Ainda assim, o fio condutor permanece. Cristo no centro. A carta não gira em torno da sobrevivência de Paulo, mas da exaltação de Cristo. A esperança escatológica já mencionada no bloco anterior reaparece aqui como horizonte concreto. O dia de Cristo não é abstração, é possível desfecho imediato. A partir do versículo 27, o capítulo assume um caráter mais exortativo. Surge o chamado para que os filipenses vivam de modo digno do Evangelho. A palavra traduzida como proceder ou viver está ligada à ideia de cidadania. Em uma colônia romana onde a cidadania era motivo de orgulho, Paulo introduz conceito alternativo de pertencimento. A conduta deve corresponder à identidade no Evangelho, não apenas à identidade romana. Ele fala de permanecer firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé. O vocabulário militar reaparece: firmeza, combate, unidade. O contraste apresentado é entre medo e firmeza. Ele menciona adversários, sugerindo oposição externa à comunidade. Ao mesmo tempo, afirma que o sofrimento por Cristo é privilégio concedido. A estrutura deste final de capítulo conecta o sofrimento de Paulo ao sofrimento da igreja. Eles participam do mesmo conflito.
Assim, o que começou como relato pessoal se transforma em convocação coletiva. Conectando com o capítulo anterior, percebemos continuidade temática. Parceria no Evangelho agora se traduz em participação no conflito. O impacto dentro da carta é decisivo. O sofrimento deixa de ser evento isolado e se torna parte da identidade cristã. A alegria não é ausência de dor, mas confiança em meio à tensão histórica concreta. Curiosidade histórica relevante. Filipos, por ser colônia romana, valorizava lealdade imperial e honra pública. Um grupo que afirmava lealdade primária a Cristo como Senhor poderia facilmente ser visto como ameaça simbólica. Essa possível tensão ajuda a entender as referências a adversários e sofrimento. Neste bloco vimos como Paulo redefine prisão como progresso, sofrimento como participação e morte como possibilidade de ganho. Observamos a estrutura interna do capítulo 1, a mudança de tom de relato pessoal para a exortação comunitária e a presença constante do tema da alegria em meio à pressão. Também identificamos o vocabulário de cidadania e combate que dialoga com o contexto romano de Filipos. Agora, algo ainda mais profundo está prestes a acontecer. O próximo bloco não trará apenas exortação moral. Ele revelará uma das mais antigas declarações poéticas sobre a identidade de Cristo. Até aqui, a narrativa mostrou como as cadeias não interromperam o avanço do Evangelho e como o sofrimento pessoal de Paulo se transformou em encorajamento coletivo. A história já revelou que o centro desta carta não é circunstância, mas lealdade. Mas o que começa agora muda completamente o rumo da carta. O próximo movimento não fala apenas de perseverança. Ele revela quem é aquele por quem vale a pena perseverar. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até este ponto. E se este tipo de estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, a história continua. Bloco 3 de 7. O hino que revela o centro da história. Se o primeiro capítulo apresentou o sofrimento reinterpretado à luz do Evangelho, o início do capítulo 2 desloca o foco para algo ainda mais profundo. A mentalidade que deve governar a comunidade. Paulo inicia com uma série de condições retóricas. Se há consolação em Cristo, se há conforto de amor, se há comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias. A estrutura literária cria uma sequência acumulativa que prepara o apelo principal: completar sua alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma. A alegria que começou como sentimento pessoal no capítulo 1 agora se conecta diretamente à unidade comunitária. O tema central do início do capítulo 2 é unidade fundamentada na humildade. O conteúdo assume forma ética, mas não isolada da teologia. Ele exorta que nada seja feito por ambição egoísta ou vanglória. Termos que ecoam o ambiente competitivo do mundo greco-romano, onde honra pública e status eram buscados intensamente. Filipos, sendo colônia romana, valorizava distinção social e prestígio cívico. O contraste, apresentado é claro: em vez de buscar exaltação própria, cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. A estrutura interna do trecho move-se da exortação prática para o exemplo supremo. Essa transição acontece quando Paulo introduz o chamado para ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Aqui ocorre uma mudança de tom significativa. O discurso deixa o campo da instrução direta e entra em forma poética, provavelmente citando um hino cristão já conhecido pela comunidade. A estrutura do chamado hino cristológico apresenta dois movimentos principais: descida voluntária e subsequente exaltação. O texto fala daquele que, existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a ser retido, mas esvaziou-se, assumindo forma de servo. O padrão literário sugere paralelismo e ritmo poético. As expressões forma de Deus e forma de servo criam contraste estrutural. A descida inclui 3 etapas claras: esvaziamento, humilhação e obediência até a morte, e morte de cruz.
Cada uma dessas expressões carrega peso histórico. A crucificação era a execução reservada a criminosos e rebeldes. Era símbolo de vergonha pública no Império. Para uma cidade orgulhosa de seu status romano, a imagem de um Senhor crucificado era profundamente paradoxal. A conexão com o capítulo anterior torna-se evidente. Se Paulo falou de viver ou morrer para Cristo, agora ele mostra o próprio Cristo abraçando voluntariamente a morte. O sofrimento não é apenas circunstância apostólica. Está no centro da identidade daquele que é proclamado. A descida culmina em cruz, mas a estrutura do hino não termina ali. O segundo movimento apresenta a exaltação. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome acima de todo nome. O contraste é completo, da humilhação extrema à exaltação universal. O conteúdo do hino também introduz linguagem que dialoga com o ambiente imperial. A afirmação de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor ecoa. Fórmulas de lealdade usadas para o imperador. Em Filipos, onde César era chamado de Senhor, essa declaração tinha implicação profunda. A estrutura interna do hino aponta para a universalidade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nada escapa ao alcance da exaltação de Cristo. Mudança de tom ocorre novamente após o hino. Paulo retorna à exortação prática. Desenvolver a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera tanto o querer quanto o realizar. A conexão é lógica. A humildade de Cristo torna-se fundamento para a vida comunitária obediente. O padrão repetido aqui é cooperação divina e responsabilidade humana. O texto não separa a ação de Deus e a ação da comunidade. Coloca-as em dinâmica conjunta. Ele prossegue orientando que façam tudo sem murmurações ou contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, brilhando como luzeiros no mundo. A imagem de luz surge em contraste com geração perversa. Em uma cidade romana marcada por orgulho cultural, a comunidade cristã é chamada a distinguir-se não por poder, mas por caráter. A metáfora de brilhar conecta-se à expectativa escatológica já mencionada, o dia de Cristo. A parte final do capítulo 2 apresenta exemplos concretos de aplicação da humildade. Timóteo e Epafrodito. Estruturalmente, isso reforça que o hino não é abstração teológica, ele se traduz em pessoas reais. Timóteo é descrito como alguém que busca sinceramente os interesses de Cristo, não os seus próprios. Epafrodito é chamado de irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ele esteve doente quase à morte por causa da obra. Aqui vemos repetição do tema sofrimento como participação. Conectando com o bloco anterior, percebemos progressão lógica, do sofrimento de Paulo para o sofrimento de Cristo, e então para o sofrimento dos cooperadores. A carta constrói uma cadeia de exemplos. O impacto dentro da carta é decisivo. O hino cristológico funciona como centro teológico que sustenta todo o restante do argumento. Curiosidade histórica relevante. Muitos estudiosos antigos já reconheciam que este trecho preserva um dos mais antigos fragmentos litúrgicos do cristianismo primitivo, possivelmente anterior à redação da própria carta. Isso indica que a comunidade já cantava e proclamava a identidade exaltada de Cristo décadas após sua morte. Neste bloco vimos como a exortação à unidade culmina no hino que descreve a descida e exaltação de Cristo. Observamos a estrutura poética, o contraste entre humilhação e glória, o diálogo implícito com o ambiente imperial de Filipos e a aplicação prática através dos exemplos de Timóteo e Epafrodito. O centro da carta agora está claramente definido, a identidade de Cristo como fundamento da vida comunitária. Mas a narrativa ainda não terminou. No próximo bloco, Paulo fará algo surpreendente. Ele contará sua própria história, e ao fazer isso, confrontará qualquer confiança baseada em status religioso ou mérito pessoal. Bloco 4 de 7. A biografia que desconstrói mérito. O início do capítulo 3 marca uma mudança perceptível de tom. Após o hino cristológico e os exemplos de cooperação humilde, Paulo introduz uma advertência.
Ele começa com a expressão quanto ao mais, ou finalmente, não como conclusão, mas como transição temática. Ele chama a comunidade a alegrar-se no Senhor, repetição do tema da alegria, e imediatamente alerta contra certos adversários. Ele usa termos fortes: cães, maus obreiros, mutiladores do corpo. A linguagem é direta e cortante. O contraste é intencional. Capítulo 2. A ameaça era a divisão interna por orgulho. Agora o risco é influência externa ligada à exigência de circuncisão e observância como critério de justiça. O tema central deste trecho é o confronto entre justiça baseada em credenciais religiosas e justiça baseada na fé em Cristo. Estruturalmente, Paulo apresenta primeiro a advertência, depois define a verdadeira circuncisão como aqueles que servem a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo e não confiam na carne. A expressão confiança na carne funciona como conector literário para o que virá a seguir. Ele não fala abstratamente, ele oferece seu próprio currículo. A mudança de tom é notável. O texto assume forma autobiográfica. Paulo lista suas credenciais: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Cada elemento reflete status elevado dentro do judaísmo do primeiro século. A estrutura interna organiza essas qualificações em 3 categorias: origem étnica, posição religiosa e prática moral. O impacto retórico é claro. Se alguém pudesse confiar na carne, ele poderia. Mas então ocorre o contraste decisivo. Tudo o que era ganho, ele considera perda por causa de Cristo. O vocabulário comercial, ganho e perda, cria metáfora contábil. O padrão repetido é reavaliação radical de valores. O que antes representava honra agora é considerado prejuízo. Ele intensifica a linguagem afirmando considerar tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. O verbo conhecer aqui não é apenas intelectual, envolve relação, participação e identificação. Conectando com o hino do capítulo 2, percebemos continuidade temática. Assim como Cristo não se agarrou à sua posição, Paulo não se apega às suas credenciais. A descida voluntária de Cristo encontra eco na renúncia voluntária de Paulo. A estrutura do capítulo 3 funciona como aplicação pessoal do princípio apresentado no hino. O texto avança para explicar que ele deseja ser encontrado em Cristo, não tendo justiça própria baseada na lei, mas aquela que vem mediante fé. A mudança de tom aqui é teológica e confessional. A justiça não é descartada, é redefinida. Ela não é resultado de mérito acumulado, mas de relação com Cristo. Ele fala de conhecer o poder da ressurreição e participar dos sofrimentos, conformando-se à morte. O padrão repetido de sofrimento reaparece, conectando-se com os capítulos anteriores. A parte central do capítulo apresenta tensão escatológica. Ele afirma não ter alcançado ainda, nem ser perfeito, mas prossegue para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo. A estrutura literária utiliza imagens atléticas: prosseguir, avançar, esquecer o que ficou para trás, avançar para o alvo. Em uma colônia romana familiarizada com competições públicas e disciplina militar, a metáfora de corrida era compreensível. O foco não é passado religioso, mas futuro prometido. Mudança de tom acontece novamente quando ele convoca os filipenses a imitá-lo e a observar aqueles que andam segundo esse exemplo. O capítulo contrasta 2 grupos: aqueles cujo Deus é o ventre, que pensam nas coisas terrenas, e aqueles cuja cidadania está nos céus. Aqui retorna o vocabulário político já insinuado no capítulo 1. Em Filipos, cidadania romana era símbolo de honra. Paulo introduz conceito superior: cidadania celestial. O contraste estrutural entre terrenal e celestial reforça identidade alternativa. O impacto dentro da carta é decisivo. Se o capítulo 2 apresentou o exemplo supremo de Cristo, o capítulo 3 apresenta o exemplo humano de renúncia e perseverança.
A progressão da carta agora caminha da teologia cristológica para a autobiografia missionária e depois para a aplicação comunitária. O padrão repetido é deslocamento de confiança, da carne para Cristo, do passado para o alvo futuro, da honra terrena para a cidadania celestial. Curiosidade histórica relevante. Em colônias romanas como Filipos, o status de cidadão era motivo de orgulho herdado e defendido. Ao afirmar que a verdadeira cidadania está nos céus, Paulo não está apenas usando metáfora espiritual. Ele está reinterpretando a identidade política da comunidade cristã dentro de um ambiente altamente romanizado. O capítulo termina com expectativa escatológica. Aguardamos o Salvador que transformará nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. A conexão com o hino do capítulo 2 reaparece, da humilhação à glória. A carta mantém coerência estrutural interna. Neste bloco, vimos como Paulo desconstrói sua própria biografia religiosa, redefinindo justiça, mérito e identidade. Observamos a estrutura autobiográfica do capítulo 3, o contraste entre confiança na carne e fé em Cristo, a metáfora atlética da perseverança e a poderosa declaração de cidadania celestial, em contraste com o orgulho romano. A carta agora se aproxima de seu movimento final. O que foi apresentado como teologia e biografia será transformado em instrução prática concreta para a vida comunitária. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos de toda essa carta. A identidade de Cristo foi revelada. A biografia de Paulo foi reavaliada. A verdadeira cidadania foi definida. Mas os próximos movimentos não apenas continuam essa jornada, eles revelam como essa teologia se traduz em vida diária, conflitos reais e decisões práticas. Se você está acompanhando até este momento, escreva amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora, prepare-se, porque o que acontece a seguir define tudo o que viria depois. Bloco 5 de 7. Unidade concreta, alegria praticada e a paz que guarda. O capítulo 4 inicia com um termo de forte carga afetiva. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. A expressão portanto funciona como conector direto com o capítulo anterior. Após falar da cidadania celestial e da transformação futura, Paulo agora aplica essa identidade à realidade presente. A estrutura literária mostra continuidade lógica. Se a esperança está no retorno do Senhor, então a postura presente deve refletir firmeza. Ele ordena que permaneçam firmes no Senhor. A palavra firmes ecoa o vocabulário militar já utilizado, reforçando o ambiente de resistência e estabilidade em meio a pressões externas. Imediatamente o texto entra em situação concreta. Ele exorta Evódia e Sintique a pensarem concordemente no Senhor. Essa é a única menção nominal de conflito interno na carta. O fato de citar duas mulheres indica que ambas exerciam influência significativa na comunidade. A estrutura do trecho revela a delicadeza pastoral. Ele não toma partido, ele chama a reconciliação. Também pede auxílio a um verdadeiro companheiro de jugo, provavelmente um líder local, para ajudar na restauração da unidade. Isso demonstra que a carta não trata apenas de ideias elevadas, mas de tensões reais. O tema central desta primeira parte do capítulo 4 é a unidade prática sustentada por alegria constante. Ele ordena: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O padrão repetido da alegria atinge seu ápice aqui. A repetição dupla não é estilística apenas, é ênfase. A alegria não é circunstancial, é fundamentada no Senhor. A mudança de tom é clara, de confronto doutrinário no capítulo 3 para exortação pastoral concreta. Ele prossegue com instrução sobre moderação ou gentileza, conhecida de todos. A frase "o Senhor está próximo" introduz dimensão escatológica novamente. Estruturalmente, a proximidade do Senhor funciona como fundamento para a serenidade.
O texto, então, apresenta uma das seções mais citadas da carta. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Aqui observamos padrão tríplice: oração, súplica e gratidão. A ansiedade é contraposta à confiança ativa. O resultado prometido é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando coração e mente. O verbo guardar é militar. Em uma cidade com tradição de guarnição romana, a imagem de guarda protegendo cidade era familiar. A paz não é mera tranquilidade interna, é sentinela espiritual. Conectando com os capítulos anteriores, percebemos continuidade temática. Sofrimento externo não impede segurança interna. O texto avança para uma lista de virtudes: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. A estrutura é acumulativa, semelhante à introdução do capítulo 2. O padrão repetido de exortação moral reaparece, mas agora com foco mental. Pensar corretamente precede agir corretamente. Ele conclui dizendo que o Deus da paz estará com eles, reforçando promessa de presença divina. Mudança de tom ocorre novamente quando Paulo retoma o tema financeiro. Ele declara ter se alegrado porque finalmente a igreja renovou cuidado por ele. Aqui conectamos com a razão prática da carta: agradecimento pelo sustento enviado por meio de Epafrodito. A estrutura interna apresenta equilíbrio. Ele não quer parecer dependente, mas reconhece generosidade. Ele afirma ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Surge então a famosa frase: tudo posso naquele que me fortalece. O padrão literário mostra que essa declaração não é sobre conquistas ilimitadas, mas sobre resistência em escassez ou abundância. Ele menciona saber estar abatido e também ter abundância, experimentar fartura e necessidade. O contraste é claro. A força não elimina circunstâncias, sustenta através delas. Curiosidade histórica relevante. Comunidades missionárias no primeiro século frequentemente sustentavam itinerantes por meio de ofertas enviadas com mensageiros. Filipos foi uma das poucas igrejas que manteve apoio financeiro contínuo a Paulo, como ele mesmo afirma. Isso reforça o tema da parceria iniciado no capítulo 1. O capítulo termina com linguagem sacrificial. Ele descreve a oferta como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A metáfora cultual conecta apoio financeiro à adoração. A estrutura literária fecha círculo, da parceria inicial à parceria concreta final. Ele assegura que Deus suprirá todas as necessidades segundo as riquezas em glória. A carta encerra com saudações e referência à casa de César, indicando que o Evangelho realmente alcançou ambientes imperiais. Neste bloco vimos a aplicação prática da teologia da carta. Reconciliação concreta, alegria constante, paz como guarda, disciplina do pensamento, contentamento em qualquer circunstância e reconhecimento da parceria financeira. Observamos como o capítulo 4 conecta sofrimento, cidadania celestial e provisão missionária em uma síntese pastoral. A carta agora caminha para sua conclusão formal. Mas antes de encerrarmos a jornada, ainda precisamos observar como os últimos versículos consolidam todos os temas anteriores em uma despedida carregada de significado. Bloco 6 de 7. Sustento, sacrifício e a comunidade que ultrapassa fronteiras. A parte final do capítulo 4, embora breve em extensão, concentra uma síntese impressionante dos grandes temas da carta. Depois de declarar contentamento em qualquer circunstância, Paulo retorna ao gesto concreto da igreja. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. A palavra traduzida como tomar parte retoma o vocabulário de parceria já utilizado no capítulo 1. A carta começa com comunhão no Evangelho e termina com comunhão no sofrimento. Estruturalmente, isso cria um arco narrativo completo. Ele recorda que, no início da pregação na Macedônia, nenhuma igreja participou com ele no dar e receber,
exceto os filipenses. A expressão dar e receber utiliza linguagem contábil, reforçando a metáfora comercial já vista no capítulo 3. A parceria não era simbólica, era concreta, financeira e contínua. Ele menciona que até mesmo em Tessalônica enviaram auxílio mais de uma vez. O padrão repetido aqui é constância. A igreja de Filipos não realizou gesto isolado, mas sustentação perseverante. O texto revela mudança de tom ao afirmar que não busca o donativo em si, mas o fruto que aumenta o crédito deles. Novamente aparece vocabulário financeiro aplicado à realidade espiritual. O gesto material produz fruto eterno. A estrutura literária apresenta equilíbrio entre gratidão e independência. Ele afirma ter recebido tudo e estar suprido, utilizando termos que sugerem quitação de dívida. A oferta enviada por meio de Epafrodito é descrita como aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Essa linguagem cultual conecta a contribuição missionária à adoração sacrificial do Antigo Testamento. A conexão com o hino do capítulo 2 reaparece implicitamente. Se Cristo ofereceu a si mesmo em obediência até a morte, agora a Igreja oferece recursos como expressão de lealdade ao mesmo Senhor. O padrão de entrega se repete em níveis diferentes. A carta inteira revela um movimento descendente e ascendente. Cristo desce e é exaltado. Paulo sofre e o Evangelho avança. A Igreja doa e Deus supre. A famosa declaração, "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades", não surge como promessa isolada de prosperidade, mas como resposta à generosidade sacrificial. O conector literário é claro, porque participaram da obra. Deus suprirá suas necessidades segundo suas riquezas em glória. O texto não promete ausência de escassez, mas provisão adequada dentro do propósito divino. Conectando com o versículo anterior sobre contentamento, percebemos coerência temática. Suficiência não depende de abundância constante, mas de fidelidade divina. Mudança de tom ocorre na doxologia que se segue. A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. A carta, que começou com saudação pastoral, termina com exaltação formal. Estruturalmente, isso cria moldura teológica para todo o conteúdo. A glória final pertence a Deus, não ao missionário nem à comunidade. Nos versículos finais, aparecem saudações específicas. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. A menção à casa de César é particularmente significativa. Ela confirma o que foi insinuado no capítulo 1. O Evangelho alcançou membros ligados ao aparato imperial. Para uma igreja situada em colônia romana orgulhosa de sua lealdade a César, saber que pessoas dentro da própria estrutura imperial confessavam Cristo como Senhor era notícia carregada de simbolismo. Curiosidade histórica. Relevante. A expressão casa de César provavelmente não se refere à família direta do imperador, mas a funcionários, servos e administradores ligados à estrutura palaciana. Ainda assim, o alcance do Evangelho até esse círculo demonstra a expansão estratégica da mensagem mesmo sob custódia. O impacto final dentro da carta é de consolidação. A carta não termina em tom melancólico, mas em afirmação de graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O plural indica a comunidade inteira. A graça que iniciou a carta sustenta seu encerramento. A estrutura circular é evidente. Graça e paz na abertura, graça na conclusão. Neste bloco vimos como a parceria financeira é elevada à categoria de sacrifício espiritual. Como o tema da provisão divina se conecta à generosidade. Como a doxologia consolida a teologia da carta, e como a menção à casa de César confirma o avanço do Evangelho até o centro do poder imperial. A carta está praticamente concluída, mas ainda precisamos observar o significado total dessa jornada. O último bloco reunirá todos os fios narrativos: sofrimento, cidadania, humildade, contentamento e parceria, para entendermos o lugar de Filipenses dentro do conjunto do Novo Testamento. Bloco 7 de 7. A carta que redefine alegria, cidadania e vitória.
Ao chegarmos ao fim da jornada textual de Filipenses, torna-se evidente que esta carta não pode ser reduzida a um simples tratado sobre alegria. Estruturalmente, ela foi construída como um movimento em espiral, no qual cada capítulo retoma e aprofunda o anterior. O capítulo 1 redefiniu o sofrimento como avanço do Evangelho. O capítulo 2 apresentou o modelo supremo de humildade na pessoa de Cristo. O capítulo 3 desconstruiu o mérito religioso e reorientou a identidade para a cidadania celestial. O capítulo 4 aplicou essas verdades à vida prática, aos conflitos internos e ao sustento missionário. A progressão não é aleatória, é cuidadosamente organizada. O tema dominante que atravessa toda a carta é lealdade em meio à pressão. Em uma colônia romana orgulhosa de sua fidelidade ao imperador, Paulo apresenta Cristo como Senhor Supremo. O hino do capítulo 2 funciona como eixo teológico que sustenta todo o restante. A descida voluntária de Cristo não é apenas exemplo moral. É fundamento para reinterpretar sofrimento, honra e status. O padrão repetido de inversão é visível. Prisão torna-se avanço, humilhação torna-se exaltação, perda torna-se ganho, escassez torna-se suficiência. A carta também estabelece contraste constante entre dois sistemas de identidade. De um lado, a confiança na carne, no mérito religioso, na linhagem e na honra cultural. De outro, a justiça que vem pela fé, a participação nos sofrimentos de Cristo e a esperança escatológica. O capítulo 3 é central nessa desconstrução. Ao apresentar sua própria biografia como perda, Paulo oferece paradigma para toda a comunidade. A cidadania romana, embora valorizada em Filipos, é relativizada diante da cidadania celestial. Outro elemento estrutural importante é a repetição do vocabulário de parceria. Desde o início, quando ele agradece pela comunhão no Evangelho, até o final, quando reconhece o sustento financeiro como sacrifício aceitável, a carta demonstra que missão cristã é empreendimento coletivo. A igreja não é espectadora, é cooperadora. A menção a Timóteo e Epafrodito reforça que a missão envolve pessoas concretas, riscos reais e dedicação sacrificial. A alegria, frequentemente associada à carta, nunca aparece desconectada da realidade histórica. Ela surge no contexto de cadeias, conflitos internos, adversários externos e incerteza quanto ao futuro. Estruturalmente, a repetição da palavra alegrai-vos não cria clima de euforia, mas de resistência espiritual. A alegria é expressão de lealdade ao Senhor exaltado, não negação da dor. A carta também apresenta coerência escatológica. O dia de Cristo, mencionado no capítulo 1, encontra eco na transformação do corpo de humilhação no capítulo 3. A esperança futura molda comportamento presente. Permanecer firme, viver de modo digno e cultivar unidade não são metas isoladas. São respostas à expectativa da manifestação final de Cristo. Filipenses ocupa posição singular dentro do conjunto das cartas paulinas. Diferente de Romanos, que desenvolve argumento teológico sistemático, ou Gálatas, que confronta erro doutrinário urgente, Filipenses combina intimidade pastoral com profundidade cristológica. Ela preserva um dos mais antigos hinos do cristianismo primitivo e revela o coração de um missionário preso, que interpreta sua situação à luz da soberania divina. Curiosidade histórica relevante reforça esse caráter singular. O fato de mencionar membros da casa de César confirma que o Evangelho alcançou ambientes ligados ao poder imperial. Em uma carta que constantemente dialoga com linguagem de cidadania e senhorio, essa informação final funciona como sinal simbólico de que a mensagem ultrapassou fronteiras sociais e políticas. Ao reunir todos os elementos, percebemos que a carta apresenta 3 grandes movimentos narrativos. Primeiro, a redefinição de circunstância à luz de Cristo. Segundo, a revelação da identidade de Cristo como fundamento de toda a ética comunitária. Terceiro, a aplicação concreta dessa identidade em conflitos, finanças e perseverança. Cada movimento prepara o seguinte, criando unidade literária coesa. Assim,
Filipenses não termina simplesmente com saudações. Ela termina com reafirmação da graça. A mesma graça invocada na abertura sustenta o encerramento. O ciclo está completo. Neste último bloco narrativo, vimos como todos os temas se entrelaçam. Sofrimento como avanço, humildade como caminho, renúncia como ganho, cidadania celestial como identidade superior, parceria missionária como sacrifício espiritual e alegria como resistência fiel. A história textual da carta está concluída. O cenário histórico foi explorado, os capítulos foram percorridos em ordem progressiva e a estrutura interna foi revelada. Agora, estamos prontos para o encerramento final do documentário. A jornada por Filipenses termina onde ela sempre apontou, na supremacia de Cristo e na firmeza daqueles que permanecem nele. Vimos um homem preso reinterpretar suas cadeias como um avanço. Vimos uma comunidade aprender que unidade exige humildade. Vimos um hino antigo revelar o coração do Evangelho. Descida voluntária, obediência até a cruz e exaltação soberana. Vimos uma biografia religiosa ser considerada perda diante do conhecimento de Cristo. Vimos a cidadania romana ser colocada abaixo da cidadania celestial. E vimos que a verdadeira suficiência não nasce da abundância, mas da fidelidade de Deus. Filipenses não é uma carta ingênua. Ela nasce em tensão política, sofrimento real, escassez concreta e conflitos internos. Ainda assim, ela proclama alegria, não uma alegria superficial, mas a alegria de quem sabe a quem pertence. Ela nos mostra que a história não é movida por circunstâncias, mas por lealdade. Não é sustentada por poder imperial, mas por graça. Não é definida por status humano, mas pelo Senhor exaltado. Quando Paulo encerra com "a graça seja com o vosso espírito", ele não está apenas se despedindo. Ele está afirmando que a mesma graça que sustentou suas cadeias sustentará também a comunidade. E é exatamente isso que mantém essa carta viva até hoje. Se esta jornada por Filipenses trouxe clareza, reflexão ou despertou algo novo dentro de você, escreva aqui nos comentários o que mais marcou sua compreensão dessa carta. Se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta. Ela pode abrir caminho para um próximo estudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender melhor o que significa viver como cidadão dos céus em meio às pressões deste mundo. Se você gostou e acredita na mensagem proclamada aqui, escreva "Amém" nos comentários. E mesmo que seja apenas uma palavra simples, deixe qualquer comentário. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Se desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, você pode usar o botão "Valeu demais", destacar o vídeo quando o recurso estiver disponível ou tornar-se membro do canal. Esses gestos ajudam diretamente na continuidade da produção de estudos bíblicos aprofundados como este, permitindo que a palavra continue sendo explorada com seriedade, contexto histórico e fidelidade ao texto. Cada apoio, cada comentário, cada compartilhamento se transforma em alcance, e cada alcance pode se transformar em entendimento. Que a mesma graça que sustentou Paulo em suas cadeias sustente também a sua caminhada. Que a paz que guarda mente e coração permaneça firme em você. E que Cristo, exaltado acima de todo nome, seja sempre o centro da sua história.